Em som, oh glória. Vocês podem ficar em pé? Deus é bom, não é? Você está feliz essa noite? 2 Coríntios 5,14. Lança aqui na tela, querida irmã, qual o nome dela? Manuela. Milka. Milka é Milka. Manuela é Manuela. 2 Coríntios 5,14. Olha quem eu vejo ali no solo. Aleluia. Tava bom. Você já está chorando a guitarra aí. Diga comigo: o amor de Cristo me constrange. O chamado de Deus é um chamado no seu amor. Deus decidiu nos amar. Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo e não condenou o mundo. Jesus veio para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Nós vamos ceiar essa noite com aquele que se deu por amor a nós. Um Rei vivo e poderoso, santo e misericordioso, que constrange o nosso coração a viver uma vida de retidão, de santidade e de amor nessa terra. Seja constrangido por esse amor nessa noite. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem, onde estão aqueles que estão vivos? Tem gente viva aqui? Aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Levante sua mão para o céu. Pai, nós estamos vivos por causa do Senhor Jesus. O Senhor é a glória da nossa vida, é a fonte das riquezas, é no Senhor que nós somos chamados, é no Senhor que um caminho foi aberto de triunfo para nós. O teu chamado nos convoca a uma caminhada de amor, de bondade, de misericórdia. É uma decisão de amarmos a cada ser humano nessa terra e vivermos para que tua glória seja revelada ao mundo que está perdido. Nós nessa noite, através do pão e do vinho, vamos relembrar o teu sacrifício único, santo, o único sacrifício que nos redime de todo pecado, o único sacrifício que nos deixa inteiramente livres da maldição, o único sacrifício, o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e revela a majestade do Pai ao nosso coração. É a esse sacrifício que nos dobramos nessa noite, reconhecendo que em ti morremos para o mundo, para viver para Deus. Pai bendito, em nome de Jesus, tudo que dissermos nessa noite seja para o louvor da tua glória. Queremos te honrar, queremos te glorificar, queremos render glória ao teu nome nessa noite. Queremos dizer a ti nessa noite: tu és o Senhor da nossa vida. Diga ao seu irmão: Ele é o teu Senhor, é o meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, queridos, viu? Pode sentar, queridos. Nós estamos, hoje o dia foi a falar sobre chamados, os chamados de Deus, os chamados por Deus, amém? E Ricardo hoje pela manhã, ele falando sobre o chamado de Deus na vida da gente, na vida de tantos irmãos queridos. Eu fiquei com o que ele falou hoje de manhã, aquilo me fez lembrar agora à noite,
que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a eclésia de Deus. Nós fazemos a conferência chamados em todo o Brasil e quando um texto base, né, da conferência chamados é o Romanos 8, 28, que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Amém. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus para a tua vida. Há um propósito de Deus para você. Amém? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aos chamados de Deus, eu vejo que existe uma postura, uma posição. Não é assim? Então, a primeira coisa, ou o primeiro princípio que nós podemos falar nesta noite é honra, não é? Porque honrar é considerar, é valorizar. Honrar vem do grego timi, quer dizer justamente isso. É você dar primazia, valorizar. Amém? Então, essa valorização que nós temos que dar, como Nara, nós temos que dar, como fazemos essa honra? Como demonstramos essa valorização? Naquilo que você está respondendo para Deus. Ele tocou aqui, o chamado é divino. O livro toca nisso, mas a resposta é humana. Somos nós que respondemos. Amém? Então, lá em Romanos 8, 28, que diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o Senhor nos enviou o seu caléu, o seu chamamento. Amém? Caléu é convocar para si. Deus nos convocou para Ele mesmo. Deus te convocou para si mesmo. Vocês estão aqui? É uma convocação superior. Aleluia. É o título do livro, né? Chamados, uma convocação superior. Então, essa convocação, querido, nós temos que dar uma resposta a Deus. Nós temos que agir à altura dessa palavra. Aleluia. Obrigado, meu irmão, pelo amém lá atrás. Amém, queridos? Nós temos que dar uma resposta ao Senhor. Nara, como eu respondo a Deus? Com as tuas atitudes. Com o teu procedimento. Amém? Com aquilo que você está respondendo na sua igreja local. E se tem algum visitante aqui, glória a Deus, você é bem-vindo, amém? Mas assim, vou falar uma palavra bem direta hoje, somente aos que servem a Deus. Quem é que serve aqui? Se você está envolvido com as coisas do Altíssimo, com as coisas do Senhor, querido, você é um servo. Amém? Então, a honra que o Senhor nos deu, o Senhor nos enviou o seu melhor, enviou Jesus Cristo, não é? E lá em Mateus 10, 40 fala, diz, eu vou abrir para você aqui, abre comigo Mateus 10, 40, aleluia, glória a Deus, glória. Mateus 10, 40, abre rapidamente comigo lá, olha o que diz aqui, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Aleluia. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Querido, se a gente for trocar, receber, isso aqui é considerar, é honra. Se a gente for trocar essa palavra receber, a gente vai trocar por honra. Quem me honra, honra aquele que me enviou. Vocês estão entendendo isso? Eu gosto muito do livro em John Bevere, da Recompensa da Honra, que ele fala em 3 níveis de honra. O nível a Deus e às nossas autoridades. Amém? A Deus sobre todas as coisas e as autoridades que estão investidas sobre a nossa vida. Instituídas pela nossa vida, estabelecidas pelo próprio Deus. Ei, deixa eu te dizer, Deus é que inventou esse negócio de homens e mulheres ungidos para estarem conduzindo a nossa vida nessa terra. Amém? Você não pode dizer, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Isso é um jargão do inferno. Você serve a Deus sim, através de homens santos nessa terra. Amém, queridos? Então, é uma coisa bem tremenda isso. E ele fala nesses níveis. O segundo nível, ele diz que você deve honrar a pessoa, o justo, a pessoa que está ao seu lado. Amém?
Então, essa honra começa em casa. Aleluia. Não começa quando chega aqui, aí vem um pastor, vou honrar agora. Ou até desconsidera o pastor que está pastoreando a sua vida, porque chegou um pastor novo aqui. E vamos, porque o mundo ele tem um conceito errado. Tem um conceito errado. Ele pensa em servir ao Senhor, mas com a mentalidade democrática. O que é a mentalidade democrática? É você estar agindo como se o pastor Cláudio, que é o governo da igreja local nesse lugar, fosse uma pessoa comum. Não, ele não é comum. Eu sei que ele é simples, é uma pessoa da gente, é uma pessoa tranquila. Mas sabe, querido, existe um governo sobre ele nesse lugar. E na sua igreja você tem que honrar o seu pastor. Você está aqui, sabe, essa estrutura de hierarquia, de organização, foi o próprio Deus que estabeleceu. Então nós devemos estar felizes. Amém, queridos? Então, quando ele fala, olha, a honra do justo é a pessoa que está do seu lado. Nunca negligencie o chamado de ninguém que está ao seu lado. Honre a pessoa que está ao seu lado. Ela tem um chamado, ela tem uma unção que vem do próprio Deus. Amém. E tem a unção também, ele fala dos pequeninos aí, Mateus 10, 42. Que é isso? Pessoas confiadas a nós, pessoas subordinadas a nós, pessoas que são filhos na fé. Amém. Estamos aqui para promover, queridos. Eu estou diante de um povo que promove, porque Tito 1 diz que nós somos levantados para promover a fé dos eleitos de Deus e levá-los ao pleno conhecimento dessa verdade. Aleluia! Então, eu estou diante de promotores do reino de Deus. Eu estou diante de pessoas que conhecem o ambiente de crescimento. E esse ambiente está aqui nesse lugar, propício para você. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Uma das coisas que nós temos também que entender que está sendo chamado por Deus, que você é chamado pelo Altíssimo. Você tem que ter uma postura de honra. Essa honra vem uma coisa tremenda que nós temos que entender, é considerar. Diga assim, considerar a pessoa do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. A pessoa do Espírito, amém? O que é que diz lá em Efésios 1,13? Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, quem crê aqui? Fostes selados, aleluia, fostes carimbados com o Espírito Santo, o penhor da promessa. Aleluia, glória a Deus. Então esse carimbo agora o Senhor já deu quando você creu em Cristo. Ele carimbou a sua vida. Ele disse, é meu, é minha, ninguém toca. Então você é de particular propriedade do Senhor. Você é precioso demais. Ei, você que chegou aqui, você é precioso demais. Você é preciosa demais para o Senhor. Você é muito importante para Ele, amém? Não fomos levantados, querido, para tripudiar ninguém, pisar em ninguém. Fomos levantados para promover, para levantar pessoas, aleluia. Eu quero que a gente abra lá em Mateus 20, pegando os passos de Cristo, né? Vai lá em Mateus 25, não, é 20 mesmo. Aleluia. Água é aonde aqui? Nossa, tu abre aqui, André, por favor. Mateus 20, 25. Olha que diz aí. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o que é que está dizendo aqui? Que, ao contrário, a linguagem entre nós. Quem quiser, olha aí, tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Então, a primeira pergunta, nós estamos quase dentro de uma conferência chamados aqui. Primeira coisa, o que é que você está servindo? O que é que você está envolvido na casa do Senhor?
onde você está servindo na casa de Deus? Se a sua igreja é essa aqui, o que é que nós temos feito para o progresso, para contribuir com o reino de Deus avançar neste lugar? Silêncio total, isso é assimilação, né? Porque nós precisamos dar nossas mãos, dar a nossa vida, dar as nossas finanças, aleluia, para tudo que o Senhor quer promover neste lugar. Amém, queridos? O Senhor quer promover. E o que é que a gente faz nisso? Nós somos servos. Então, quem quiser tornar-se grande, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Aleluia. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Ei, você não está aqui para ser servido. Amém. Nós não estamos aqui para ser servidos. Às vezes as pessoas olham, a gente está em púlpito, a gente está falando a palavra, pregando a palavra, e as pessoas acham, ai, que bonito, as pessoas estão servindo a eles. Mas eu não estou aqui para servir, para ser servida. Eu estou aqui para servir vocês. Sabe o que eu quero ser nessa noite? Uma boa garçonete de Deus. Quem está aqui? Eu vou estar com a bandeja, amém? Passando as pérolas de Deus, a palavra, e você recebendo aí. O inteligente é aquele que vai pegando na bandeja, tudo. Amém? Porque tem os tímidos que não querem pegar nada. Mas tem aqueles que dizem, eu quero é tudo. É da parte do meu pai, eu quero é tudo. Amém, queridos? Então, nós somos aquelas pessoas que servem. Diga assim, eu sou servo. Diga assim, eu sou filho. Mas eu amo servir ao Senhor. Sabe, querido, eu cresci, sabe, minha mãe, muita gente da igreja, escutando o pessoal dizer, olha, aquele que não serve para nada. Não é? Mas a gente sabe que é uma verdade, sabe? Porque fica todo o tempo, senta, tem gente que esquenta os bancos da igreja de domingo a domingo, mas não se levanta para se envolver em nada. E nós estamos falando de uma igreja hoje à noite, uma igreja que está sendo recheada, fortalecida pela palavra. Vocês estão sendo instruídos, querido, olha, deixa eu dizer uma coisa, quando o conhecimento chega, libertação chega no entendimento. Amém? Nós estamos sendo fortalecidos nessa palavra. Eu gosto muito de uma realidade da vida de Cristo, lá em João 13, 3. João 13, capítulo 3, versículo 3, diz, sabendo este, está falando de Cristo aí, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus. Aleluia! Jesus tinha uma realidade poderosa na vida dele, ele sabia quem entregou a tarefa nas mãos dele. Ele sabia quem entregou a tarefa. Amém? Sabe, querido, muitas pessoas chegam nas igrejas e elas, sabem, elas ficam num departamento por um tempo, daqui a pouco eu quero entregar a diaconia, eu quero entregar o departamento infantil, eu quero entregar isso, eu quero entregar aquilo. Ei, quem te entregou a tarefa não foi o pastor Cláudio, não. Foi o próprio Cristo que está confiando em você para que você dê uma resposta. Amém, queridos? O que falta a gente entender é isso, que eu não sou mais voluntário na igreja. Porque tem muita gente, querida, achando que é voluntário, e muitos autores até falam de voluntariado. Mas deixa eu te dizer, você não vai encontrar a palavra voluntariado, nem voluntário, na Nova Aliança. Na Nova Aliança, eu estou falando com sacerdotes de rei. Eu estou diante de sacerdotisas e sacerdotes do Deus Altíssimo. Amém. O que é que diz em 1 Pedro 2? Abre lá comigo. Aleluia. 1 Pedro 2. Deixa eu ver qual é. 2:4. Eu quero ler 2:4 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Diga assim, está falando comigo. Como pedras que vivem, vós sois edificados, casa espiritual. Nossa, nós somos edificados como o quê? Casa espiritual para ser o quê? Sacerdócio santo. Aleluia. Sacerdócio santo.
Aí diz mais, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui está falando de um sacerdócio. E esse sacerdócio é santo. Sabe, queridos, se a gente for para uma ONG, não é? A gente vai encontrar muitos voluntários. Na ONG, ou numa ONG, as pessoas escolhem o horário de servir, escolhem o tipo de serviço que vai fazer, mas na casa de Deus, não. Nós não somos voluntários, nós somos sacerdotes. Amém? 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos nação santa, sacerdócio real. Amém? Tudo na nova aliança. Se você for lá em Apocalipse 1,6, Apocalipse 5,10, você vai ver, e vocês foram constituídos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Não diz, olha, vocês foram constituídos voluntários. Não diz isso. Porque em Cristo, na nova aliança, eu estou diante de sacerdotes do Senhor. Então, o sacerdote, ele presta um serviço. Amém? Ele presta um serviço santo a Deus. Se você for olhar os sacerdotes de outras religiões, você vai ver isso. Mas como nós estamos na casa do Senhor, estamos falando aos filhos de Deus, vocês são sacerdócio santo. Amém? Porque Deus reprovou, no contexto lá em Malaquias 1, Deus reprova os sacerdotes desse contexto na antiga aliança. Porque eles estavam fazendo ou querendo servir ao Senhor de qualquer forma. Eles estavam tendo uma vida, promíscua, de qualquer jeito. Eles trazem uma oferta para o Senhor de qualquer forma, o troco do pão, aquilo que eles imaginam na mente deles. Eles não estavam honrando ao Senhor. Ele não estava considerando ao Senhor. Então, lá em Malaquias 1,6, abre lá comigo, rapidinho. Aleluia. Glória a Deus. Malaquias é o último livro, é antes de Mateus, o último livro da Antiga Aliança lá, do Antigo Testamento. Diz, Malaquias 1,6, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, olha o que diz aqui, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, Senhor é aquele que domina sobre todas as coisas. Será que Ele está sendo o Senhor da tua vida? Ele é o Senhor, aleluia. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. E se você for olhar esse contexto, eles estavam vivendo uma vida de qualquer forma, trazendo animais coxos, aleijados, qualquer coisa para o Senhor. E se a gente fizer uma analogia lá da igreja primitiva, dessa igreja, para hoje, vocês estão aqui? Amém. Se a gente fizer uma analogia, querido, a gente vai ver pessoas agindo assim, trazendo qualquer coisa para o Senhor, o troco do pão, sabe? A vida não está consagrada, está viva em pecado todo o tempo, e acha que pode tocar no louvor, que acha que pode pregar a palavra, e acha que pode servir na diaconia de qualquer jeito. Não, querido, existe uma postura. A palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas passaram. Ei, a natureza passou, a natureza carnal, morta, já foi embora. Agora nós somos vivificados em Cristo. Amém? Então agora requer o quê? Uma postura, um novo pensar, um modo de falar. Não é assim? Existe uma postura, um padrão que essa palavra exige de nós. Porque tem gente que vem e acha que não é eu vou ver a palavra lá. Não é uma coisa que parece que não tem comunhão com o Senhor, nem com sua palavra. E muitos estão assim. E nós temos que entender, querido, que nós somos agora de Cristo. Há uma postura sobre a tua vida. Há uma nova posição para você. Amém. Há um novo falar, um novo procedimento, querido. Porque a unção do santo está sobre a tua vida. Quem sabe aqui em 1 João 2,20 diz que vós possuís a unção, todos têm desconhecimento. Aleluia! E no 27 vai dizer, 1 João 2,27, e essa unção agora lhe capacita todas as coisas. Essa unção agora te ensina como proceder, como falar, como vestir mulheres. Amém? Como andar em autoridade homens. Essa unção agora te ensina a proceder. A como está tratando o irmão. Aleluia!
como devemos estar andando nessa terra, querido, como filhos, como sacerdotes do Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, querido, considera a presença do Senhor sobre você. Esse carimbo, essa presença do Espírito está dentro de você. Lá em 1 Coríntios 3,16, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Não é assim? Somos o templo do Espírito Santo. Mas no 17 diz uma coisa, sabe, que me chamou muita atenção. 1 Coríntios 3, aleluia, glória a Deus. Diga assim, Deus é bom. Diga assim, o diabo não presta. Aleluia. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, eita, a minha palavra diz assim, cutuca o outro assim, diz assim, que é você, diga assim, é sagrado. Repete de novo, diga assim, é você. Diga assim, você é sagrado. Diga assim, você sabia que você é um ser sagrado? Aleluia! Eternidade habita dentro de mim e de você, querido. Eternidade habita dentro de nós. Amém? E se nós somos de Cristo, nós somos seres santos de Deus. Aleluia! Filipenses, o que é que Filipenses 1,9 diz? Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Aleluia! Que conhecimento é esse? Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Que conhecimento é esse? Diga assim, conhecimento da palavra. Amém? Que percepção é essa? A percepção agora espiritual, porque eu carrego dentro de mim a unção. Você carrega dentro de você a unção. Então quer dizer o que, Nara, com isso? Onde eu chego, chega o poder de Deus. Onde eu chego, chega a palavra de Deus. Onde eu chego, chega a unção de Deus. Nós somos aquelas pessoas que têm a resposta. Aleluia. 1 Coríntios 4, abre lá comigo. 1 Coríntios 4, 1. Aleluia. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Você é crente aqui? Tem crente aqui? Ministros de Cristo. Vocês são ministros de Cristo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aleluia! Sabe, queridos, essa palavra aqui faz uma analogia a uma dispensa. Amém? Eu tinha uma casa lá no Beira-Rio, no Pina, e eu morava num duplex, e onde a gente chegava, a dispensa estava debaixo da escada. Então, qualquer coisa que eu queria naquela casa, eu ia buscar na dispensa. Sabe, querido, o mundo, tudo que o mundo precisa está dentro de nós. Nós somos a dispensa de Deus. Deus fez uma analogia na palavra que nós somos dispenseiros. E olha, ele não fala só dispenseiro, ele diz dispenseiros fiéis. Fiéis, ele fala de fidelidade. Nara, o que é fidelidade? Comprometimento. Amém? É estar envolvido com a obra do Senhor nesse lugar. É estar envolvido com os departamentos. É querer cooperar. Porque de Deus nós somos cooperadores de Cristo. Amém, queridos? Somos aqueles que cooperam, que fazem alguma coisa. Aqueles que dão os braços. Amém? Aqueles que servem. Aleluia! Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Como é que o Senhor está te encontrando? Amém? Como é que o Senhor está nos encontrando nesse lugar? Fidelidade. Cada um deles seja encontrado fiel. Aleluia! Diga glória a Deus. Somos pessoas que agora nos encontramos em posição de fidelidade ao Senhor. Porque estamos servindo a Ele com um propósito. Aleluia. E o propósito não é aparecer. E o propósito não é dar trabalho a ninguém. O propósito não é dar trabalho a pastores, a liderança. Amém. Tem muita gente, querido, vivo demais. Ele fala no livro uma morte necessária. Tem muita gente dando trabalho demais nas igrejas. E pastores gemendo. Porque as pessoas estão dando trabalho demais. Elas querem aparecer, elas querem holofotes, elas querem tudo, menos servir ao Senhor.
Aí elas chegam aqui e querem, pastor, quando é que eu vou ser ministro, ser pastor? Bota a mãozinha aqui. Porque elas não têm entendimento que há um tempo de preparação. E você não pode pular etapas, querido. Você não pode estar pulando etapas. Atos 13, abre lá. Aleluia. Abre Atos 13 comigo. Quero falar sobre isso. Deus é bom demais. Aleluia. Atos 13 a gente vai ver sobre Paulo e Barnabé aqui, não é? Atos 13, 1. Na verdade é o 2. Mas diz assim no 1, para que a gente entenda bem o contexto, né? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Essa Antioquia é a Antioquia da Síria. Profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, oh glória, o Espírito Santo fala, né? Disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Para sermos enviados, nós temos que ter uma história na nossa igreja local. Amém? Sabe que Barnabé e Saulo, o nome dele é Paulo, né? A gente sabe que tem um nome romano. Mas Barnabé e Paulo, queridos, eles serviam na igreja da Antioquia da Síria por mais ou menos 10 anos. 10 anos eles serviam. Aí eu vejo pessoas chegarem, pastor, e eles, sabe, pastor, um ano, 2 anos. Pastor, quando é, bota a mãozinha aqui, eu vou ser pastor. Eu quero ser pastor nesse lugar. Não tem entendimento que existe um tempo de preparação, um tempo de serviço, um tempo de se submeter. Amém. Submissão, querido. Sabe que nessa noite essa palavra é lugar de confrontação para você? Sabe que é papai falando contigo? Lugar de confrontação é lugar de crescimento. Amém, queridos? Então nós temos que entender que Deus quer tratar conosco nesse lugar. Sobre essa área, serviço. Não é chegar atrasado. Você não está servindo chegando atrasado. Você não está servindo faltando reuniões. Você não está servindo de qualquer jeito, murmurando, falando de autoridade. Eu gosto muito de um trecho lá em Judas 9, né, que diz assim, que é sobre Satanás, uma briga de Satanás, na verdade, com o arcanjo Miguel. E Satanás estava querendo o corpo de Moisés, com certeza, para que fosse idolatrado. E Satanás, ele quer tomar aquele corpo, né? E o arcanjo Miguel solta essa. Não ouso proferir juízo infamatório contra ti. O Senhor te repreenda. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Satanás antes, no reino, era o quê? Era querubim da guarda ungida, era Lúcifer. Lúcifer, o anjo de luz. Mas agora, já era Satanás. Mas por que o arcanjo Miguel, ele não entra e diz, ele diz, não ouso proferir juízo infamatório contra ti. O Senhor te repreenda. Pensa bem. Porque o arcanjo Miguel, ele não lançou um fogo lá para, né? Não. Ele estava diante do ex-chefe dele. Aleluia. E isso nos fala algo tremendo. Porque se o arcanjo Miguel diz para Satanás, eu não ouso proferir juízo infamatório contra ti, o Senhor te repreenda, porque nós somos tão atrevidos em falar das nossas autoridades. Porque nós somos atrevidos a falar de pastores, de governo. A gente vê crente falando na fila de banco, sabe onde eles estão, falando de governo, porque é isso mesmo, tá, é presidente, é isso mesmo. Não, querida, a palavra de Deus diz que nós devemos orar por eles. Nós devemos orar por eles.
Sabe, querido, nós temos que entender essa posição de filho. Filhos que honram a palavra. Filhos que entendem os princípios da palavra de Deus. Não, querido, você não é aquela pessoa que dá trabalho. Você não é aquela pessoa que está murmurando dentro de casa. Não, você é um homem ou uma mulher de Deus. Eu estou diante de homens e mulheres cheios da presença do Senhor. Amém, queridos? Que são cheios da presença de Deus. E sabem muito bem o que estão fazendo nesse lugar. Então, queridos, eu quero... É simples a palavra. É uma coisa que você deve considerar, querido. Não, a presença do Santo está dentro de você. Você não pode andar mais de qualquer jeito. Você não pode estar falando qualquer coisa. A palavra de Deus diz que a boca do justo é manancial de vida. Aleluia. Amém. Eu gosto de outra parte tremenda, lá em Atos 23. Paulo, ele queria falar, varões, irmãos. Atos 23, de 1 a 5. O sumo sacerdote Ananias, quando ele começou a falar, Atos 23, de 1 a 5, para você registrar, quando o sumo sacerdote Ananias manda bater na boca de Saulo. Manda dar-lhe um tapa na boca. Imagina a gente numa situação dessa. A gente entra na carne. Não é assim? Entra na carne. E ele diz, olha, homem, vamos lá, Atos 23. Eu sei que está sendo colocado aí, mas eu quero ler aqui. São coisas que vão trazer um pouco de temor. Sabe que essa palavra vai trazer temor ao teu coração? Você não é qualquer pessoa. Você é um oficial de Deus. Você é um sacerdote de rei. Você não é qualquer povo. Você é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Há uma postura, há um padrão que essa palavra exige de você. Amém? Atos 23. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões, irmãos, eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que ele batesse na boca. Então, lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te parede branqueada. Paulo ficou chateado na hora. Deus há de ferir de parede branqueada. Chamou o homem de parede branca e tudo. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Aí Romanos 13 vai dizer que toda autoridade foi instituída por Deus. E aí? O cargo está investido da autoridade de Deus. A pessoa em si não, mas o cargo que ela está exercendo está investido de autoridade. Porque senão, querido, estaríamos num caos generalizado. Porque nós respeitamos um apitozinho dos guardas de trânsito? Hein? Porque está por trás dele, naquele jaleco, está atrás uma instituição governamental. E a palavra diz que nós devemos honrar como os ministros de Deus para o nosso bem. Eita, leia Romanos 13, leia a sua Bíblia. Amém. Nós temos que entender, queridos, que a nossa posição agora de sacerdócio é diferente. Não sou levantado para servir de qualquer forma, nem falar qualquer coisa. Não, existe uma unção. Existe uma unção que move sobre a tua vida agora. E essa unção te ensina, te capacita sobrenaturalmente. Amém. Então, glória a Deus, eu quero chamar Ricardo. Amo vocês, queridos. Vocês são de Deus. Glória. Aleluia. Levanta um pouquinho para fazer exercício. Direita. No caminho do chamado, é Ele que nos conserta. Diga, Ele tem todo o direito. Como Deus que é. Criador que é. De fazer aquilo que Ele mesmo nos preparou para andarmos.
Quem está feliz nessa noite? Nós vamos cear com Cristo ressuscitado. Quem crê nisso? Nós não estamos servindo a um Deus morto. Estamos servindo a um Deus que se move, um Deus dinâmico, um Deus poderoso, um Deus excelente, capaz de fazer o impossível acontecer. Você crê nisso? Então prepare-se para o sobrenatural de Deus na sua vida. Vou repetir de novo. Se você crê, prepare-se para o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Você pode se sentar. O amor de Cristo nos constrange. Nós vamos ceiar nessa noite. Hoje pela manhã falamos do chamado de Deus. Como Deus é um Deus que nos chama, um Deus que nos estabelece no caminho que Ele mesmo preparou para nós. O chamado é um caminho perfeito, porque foi Deus quem o traçou. No caminho do chamado de Deus, você não andará impreciso, tateando na escuridão, porque o Deus que é luz já te iluminou. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O chamado de Deus nos ilumina, nos dá visão. Deus, Ele provê visão da caminhada que Ele mesmo ungiu você para andar. No caminho do chamado, querido, haverá iluminação, entendimento. Deus não nos chamou para andarmos sem rumo. Há uma direção na visão que Deus nos dá. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, caminharemos numa visão precisa, sabendo onde Ele está nos conduzindo. Não conhecemos o caminho inteiro, mas Ele vai nos dar flashes. Ele vai nos iluminar enquanto caminhamos. Diga, no caminho do chamado. A visão de Deus nos esclarecerá. Diga, Deus não permitirá que eu ande na escuridão. Diga, Ele é luz. Ele ilumina. Então, querido, tenha certeza de que se você está andando no caminho de Cristo, as coisas que Ele te chamou para fazer serão completamente iluminadas. Você vai ter certeza que está caminhando na vontade de Deus. E essa certeza não é uma impressão na sua alma, é uma impressão dentro do seu espírito. Paz e alegria estarão com você. Quando Paulo diz aos Coríntios, o amor de Cristo nos constrange, eu cito no livro Chamados um capítulo inteiro importantíssimo. E eu quero dizer algo a você nessa noite, a respeito de fazer a vontade de Deus nessa terra. Se você verdadeiramente está em Cristo, não há outro propósito que seu coração anele, deseje mais do que fazer a vontade de Deus. Quem nasceu de novo sabe o que eu estou falando. Os nascidos de Deus estão guiados pelo Espírito de Deus. Paulo diz em São Romanos 8,14, que o grande instrutor Espírito Santo nos guia, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Tem Deus como instrutor, querido, no chamado de Deus, Deus é o próprio instrutor da nossa vida. Você não vai ficar, querido, sem direção. Você não vai ficar como quem não soubesse para onde ir. Querido, isso eu andava quando eu estava com o diabo. Com Satanás você fica perdido, mas com Deus você tem direção, você tem visão, você tem provisão, você tem segurança na caminhada. A insegurança some quando você está andando na vontade de Deus. Quando você acerta a veia
E a veia é o propósito de Deus. O que é acertar a veia? Andar nos rios do Espírito, naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu gosto demais de abrir essa noite, nós vamos cear com um dos versículos mais poderosos a respeito do chamado de Deus, que é o amor de Deus nos constrange. Se há algo que me constrange, é o seu amor. Deus me amou. O chamado de Deus é um chamado para amá-lo e adorá-lo. Nós não somos chamados para instituições, para cargos, para posições, para fama, internet. Essas coisas podem acontecer e elas acontecerão como resultado do que Deus está fazendo em você, sobre você e através de você. Mas elas não são a essência e o centro e a atenção do teu chamado. Deus é o centro, Cristo é a glória do chamado. Ele é o autor do chamamento, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é a razão e o motivo de eu estar aqui. O amor dele me constrange. Nós vamos cear com um rei que, sendo cheio de glória, deixou o céu. Nós vamos cear com o homem mais nobre que já passou na terra e está ressuscitado em corpo glorificado, na majestade das alturas, à direita de Deus, e governa sobre principados e potestades. O diabo está embaixo dos seus pés. Por isso está embaixo dos nossos também. Um rei, da qual Hebreus declara que o resplendor da sua glória estava desde a criação com Deus. Olha o que diz Paulo aos Coríntios: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, percebendo nós isso. Nós precisamos perceber isso, querido. O amor de Deus nos traz percepção daquilo que Deus nos chamou para fazer. Querido, a carreira ministerial não é uma carreira de elogios, de púlpitos. A carreira ministerial é um lugar de sacrifício, esforço, dedicação, disciplina, honra, integridade, um desejo ardente de fazer o que Deus me chamou para fazer. Senhor, eu não sei como. Então Ele te diz: vamos comigo, eu sei como. Fui eu quem te criei, fui eu quem me sacrifiquei na cruz, fui eu que te ungi, fui eu que preparei o caminho. Fique tranquilo, vamos lá, me dê as mãos e vamos juntos. Eu gosto dessa risada do pastorzão Cláudio. É aquela risada gostosa que diz assim: ah, como eu amo descansar em ti. Como é bom saber que nesse caminho o Senhor está comigo. O amor de Jesus nos constrange de tal forma que nos leva a compreender que aquele que morreu por todos nos faz morrer também. Eu digo numa morte necessária, no livro Chamados, algumas coisas que eu quero ler para você. Você mesmo vai ler quando você comprar o livro. Página 107. Eu digo, inspirado pelo Espírito de Deus: o amor de Cristo nos leva a uma compreensão dos nossos objetivos e planos que traçamos, levando agora como prioridade não mais o que pensamos ou idealizamos, mas o que Cristo deseja e quer que façamos. Diga: é o que Cristo quer, é o que Ele deseja. Isso é que conta. Essa é a história da minha vida. Diga: a história do que Cristo me preparou para ser. O desejo dele
é o meu desejo. A vontade dele é minha vontade. O caminho do ministério é um caminho onde Deus vai te influenciar para que os desejos do seu coração sejam revelados ao mundo. Você é um canal de revelação do projeto de Deus para a humanidade. Vou repetir, você é um canal de revelação, onde Deus revela coisas que Ele deseja para a humanidade. Na intimidade com o Espírito Santo, na morte necessária do seu ego, de nossas vaidades, de nossos orgulhos. Somos extremamente vaidosos, querido. Nós gostamos de filmagem, nós gostamos de primeiros lugares, nós gostamos de bajulação, nós gostamos do nosso nome impresso na primeira página, nós gostamos de pessoas estendendo o tapete para nós gostamos disso na nossa carne. A nossa carne não se converte. Ministros de Cristo. Eu não estou falando para religiosos de Cristo, eu estou falando para ministros de Cristo. A palavra ministro quer dizer servo, escravo a serviço de um Senhor. Afinal, quem é o nosso Senhor? Eu quero que você diga isso, e ao dizer isso, você está se comprometendo com a sua vida com Deus. Quem é o teu Senhor, afinal de contas? É você ou é Jesus Cristo? Diga, Jesus Cristo é o meu Senhor. 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 Ao dizer isso, sua carne será influenciada a morrer. A morte do ego, a morte das vaidades, dos orgulhos. Eu sei, há psicólogos aqui, eu sei que parece que é Gabriel, é psicólogo também. Quem é psicólogo? Que eles dirão, mas você não pode matar o ego, porque o homem e o seu ego e seu eu permanecem. Mas eu estou falando de uma morte, onde o ego morre para nossas vaidades. Há coisas em nosso eu que precisam morrer para Jesus ser revelado. Orgulho é uma delas. O cara pensa que sabe, mas não sabe. Eu pensei que eu entendia o cristianismo quando eu me converti. Hoje eu estou começando a mergulhar no que é o cristianismo. 26 anos depois, eu descubro que o meu Jesus é maravilhoso demais. Eu descubro a cada momento em que prego o seu nome, como ele é poderoso para me erguer. Como ele é maravilhoso para me sustentar no meio das trevas e da escuridão. Ele e o seu amor me constrangem a caminhar em santidade, em integridade, fazendo a sua vontade, custe o que custar. Eu estou incendiado por Cristo, não por mim mesmo, não por instituições. Eu estou incendiado por Jesus Cristo. Por isso o inferno não me para. Por isso nada me paralisa. É assim com você? Em Chamados, uma convocação superior, eu digo no capítulo a morte necessária. O amor de Cristo nos constrange. Por isso, nossos objetivos e planos que traçamos agora não estão na prioridade da nossa vida. Agora não é mais o que pensamos ou idealizamos, mas o que Cristo deseja que façamos. Sua vontade passa a ser o nosso alvo. Presta atenção a isso. E o motivo de cada passo que eu vou dar nessa terra. A cada passo que alguém na terra dá, fazendo de Cristo seu Senhor, algo revelador vai acontecer. Há uma glória a cada momento.
Paulo, em Romanos capítulo 8, 16, diz que estava bem certo, mas completamente convicto, de que os sofrimentos do tempo presente, seja covides, sejam maremotos, sejam demônios, criaturas, medos, seja lá o que for, não se comparam à glória de Deus, que está sendo revelada no coração dos que são santificados em Cristo, e que essa glória está sendo revelada em nós, passo a passo, fé em fé, momento a momento. A revelação da glória de Deus é para os que o obedecem. Pessoas estão buscando na palavra de Deus e no ministério um sucesso pessoal. Eu digo, você está próximo do abismo. O sucesso ministerial é Cristo. O sucesso ministerial é adorá-lo. O sucesso ministerial é render-se ao seu nome. O sucesso no ministério é revelar Jesus, é amar Jesus, é adorar Jesus e é fazer de Jesus aquilo que Ele é, Senhor de toda glória. Aos avaliadores de plantão, aos que põem a mão no queixo e dizem o que esse cara quer dizer, eu tenho uma palavra para você: você é orgulhoso e carnal e precisa se arrepender. Mas essa noite é a tua noite. Não, a igreja não é o lugar de perfeitos, é um hospital de endireitamento, de recuperação. Você está aqui, eu e você, justamente porque o Cordeiro quer nos consertar. Essa vaidade nojenta saindo da nossa vida, esse orgulho embutido de falsa humildade, não é? Palavras bonitas, palavras de efeito, mas que no seu coração está longe. Isso vai ser queimado no fogo do Espírito. Na intimidade com Deus, as nossas falsidades são queimadas. As nossas aparências e máscaras, que não são essas da Covid, que vão terminar, daqui a pouco a gente vai estar fazendo uma fogueira e queimando essas máscaras. Mas as piores máscaras da minha vida nunca foram as que o homem colocou, sempre foi as que minha alma e meu coração pôs no meu rosto. Está perto de um irmão traindo, está com inveja de alguém, ciúmes, e dizendo a ele: eu te amo. Olhando nos olhos do cara, mas com um punhal nas suas costas. Existem máscaras, querido, que só são queimadas e destruídas quando temos intimidade com o Rei de toda glória. O chamado de Deus nos leva a um lugar chamado adoração. Nesse lugar só há lugar para o que é santo. Quando você começa a adorar a Deus, você é constrangido pelo Espírito a entender que em Deus não há esconderijo, não tem como você se esconder dele. Você pode enrolar o pastor, o Ministério Verbo da Vida, enrolar a tua esposa, teus filhos, mas de Deus não se zomba, querido. Você e eu não podemos enganar Deus. Em meio à igreja evangélica, existe uma igreja dentro dela, a igreja dos santos. A verdadeira igreja de Deus é revelada ao coração dos simples. Eu digo em uma morte necessária, que sua vontade passa a ser o nosso alvo, o motivo de cada passo que vamos dar. Não vivemos mais para nós mesmos, e sim, para aquilo que o Senhor nos elegeu e nos estabeleceu como propósito para a nossa vida. Um novo tipo de comportamento. Diga ao seu irmão, um novo tipo de comportamento. Diga, olha, é um comportamento santo. Diga, você vai ser santo no seu banheiro, na sua sala, no seu trabalho,
na fila, em todo lugar. Santidade vai te acompanhar, porque você está andando com Cristo. Um novo tipo de comportamento, ou um novo modelo de vida. Isso é cristianismo. Exalar Jesus, manifestar Jesus, aquele que nós vamos cear nessa noite, não aceita nada mais, nada menos do que corações sinceros. A verdadeira honra está dentro de nós. Existe algo sobre morrer para nós mesmos que vai promover uma vitória extraordinária na sua vida. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu sei que há pessoas desapercebidas nessa noite. Eu sei que há outras extremamente vaidosas aqui. Elas cuidam mais de examinar o pregador do que a si mesmos. O Sinédrio era assim. Eles mataram Jesus julgando fazer a vontade de Deus, querido. Sai dessa, meu irmão. Você não é juiz de ninguém. Deus não te deu martelinho de julgamento. Você só pode julgar a si mesmo. Paulo disse na ceia: então julgue-se o homem a si mesmo. Não é julgando a ninguém. Você está sendo chamado para um julgamento de si mesmo. Onde o rei da qual você vai cear nessa noite olha dentro do teu coração. Ele tem um olhar que transpassa o nosso coração. Ao olhar de Jesus, eu sou constrangido a não mentir, a não viver de qualquer maneira, a não andar de qualquer forma, a não falar de qualquer maneira. Há atitudes onde Deus me chama para caminhar, da qual dependem do derramar do meu coração. Diga: uma morte necessária. Um novo tipo de comportamento que nos afasta da vaidade de nossos próprios planos. No início do ministério, eu tinha muitos planos que se rasgaram. Eu tinha muitos planos até bonitos, lindos, que eu julgava serem de Deus para a minha vida, que eu tive que rasgar. Deus não assina o seu projeto, Ele só assina o dele. Pessoas chegam para os pastores, olha, eu tenho um projeto de evangelismo, eu tenho um projeto disso, eu tenho um projeto daquilo. Querido, tudo que vem de Deus prosperará. Pode ser que não seja naquele momento. Há coisas que estão acontecendo na minha vida hoje, que precisaram de 26 anos para acontecer. Diga: há um tempo e há um modo. Querido, não tenha pressa. Não coma cru. O plano de Deus é algo tão lindo, tão perfeito, que há um formoso tempo, uma maneira sólida, onde Deus vai te influenciar e vai te conduzir. E nesse lugar onde Ele te conduziu, prepare-se para uma provisão permanente. Querido, Deus não constrói ministros de proveta. Ele não constrói ministros de laboratório, pré-fabricados. Vamos fabricá-los por produção. 500 pastores saindo, manda aí McDonald's. Recheia com queijo, fecha o pão e manda. Ministros não são hambúrgueres. Não são fast food, são seres humanos tratados por Deus, governados por Deus, instruídos por Deus, trabalhados pelas mãos divinas para serem a imagem e semelhança da sua glória. Não envergonhe o evangelho com sua vaidade, com suas poses de internet, com seus chavões de frases bombásticas, com seus modelos modernos.
não é? De alcance. Querido, Deus não é moderno, Ele é eterno, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Evangelho não muda, o Evangelho não se moderniza, o Evangelho é o poder de Deus. Pessoas já têm os ouvidos comichão, eles querem ouvir uma proposta nova. Eu não tenho para você. A mesma proposta que eu tenho para você é a que Jesus disse lá em Israel. A proposta dele é essa: eu morri por vocês, ressuscitei por vocês, e só em mim há vida eterna. O único que gera vida eterna, que conduz a nossa vida ao sucesso permanente. Nada que é construído fora de Deus permanece. Só permanece aquilo que é construído em Deus. Sabe por que eu tenho autoridade espiritual para falar nessa noite? Sem medo de estar... Ai, meu Deus, será que meu apóstolo Guto está ouvindo? Como eu vou fazer? Querido, eu não sou um protótipo de ministro. Eu sou um homem forjado no campo do ministério, na igreja, no salão da igreja, nas lágrimas de pastores, amando e vivendo intensamente o ministério de Deus na minha vida. Eu e minha esposa e meus filhos somos participantes de algo divino, de algo poderoso, de algo que tocou a nossa vida, que toca a vida de muitos, chamado Ministério de Cristo, um serviço de doação, um serviço onde nos entregamos a Deus. Pessoas nos veem no púlpito, eles dizem: olha aí alguém que está fazendo algo grande. Não, querido, o que é grande é aquilo que ele já fez. Nós não fazemos nada de grande. Quem fez algo grande foi Jesus. Lá no Getsemane, ele se entregou por amor a nós. Um texto poderoso para cearmos nessa noite está em Marcos, capítulo 14, 32. Foram ao lugar chamado Getsemane. Chegando ali, Jesus disse a seus discípulos: assentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, ele começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Jesus de Nazaré, Messias, o homem que recebeu o Espírito sem medida, está sendo pressionado com pavor, angústia. Você já sentiu pavor na sua vida? Medos já te abordaram a porta da tua alma? Fique tranquilo, você não é o único pato nessa lagoa. Jesus esteve nela também. Jesus veio, ele veio em carne e sangue, ele passou por sofrimentos humanos, ele veio para dizer: olha, é possível viver com Deus, é possível fazer a vontade de Deus, e ele a fez. Nós estamos aqui como resultado absoluto daquele que perfeitamente fez a vontade do seu Pai. Porque Jesus venceu, nós vencemos também. O ministério é um olhar sobre Jesus permanente, onde Ele nos guia aos lugares altos. A sua vaidade, o seu orgulho e seu conhecimento teológico não te levar em lugar nenhum, trouxa. Você é um bobalhão, rapaz. Quando você confia em você, você está dizendo que Deus não é nada. Eu confio no meu Deus. Eu estou aqui por causa dele. Eu não tenho uma teologia estruturada para te ensinar. Eu tenho uma vida para te dar em Deus. Eu sei em quem tenho crido. Como Paulo, posso dizer: eu não estou socando o ar. Eu não esmurro o vento. O Deus que me tirou das trevas é poderoso. Assim como ele queima as minhas vaidades, o orgulho vai queimar a tua também. As tuas tolices e meninices. A ideia de que o ministério
é um lugar onde pessoas te elogiam, onde cargos são colocados para você. É uma ideia satânica, maligna. O ministério é um lugar sacrificial, onde você decide ser igual ao Cordeiro. Você não vai mais à cruz porque ele já esteve lá, mas você vai carregar a sua cruz certamente. Há sofrimentos que serão necessários, há dores que virão. Jesus estava lá morrendo e ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, orem, fiquem aqui comigo. E ele dizia: Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, 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 e sim o que tu queres. Você pode dizer para você mesmo: não seja o que eu quero. Senhor, não seja o que eu quero. Senhor, não seja o que eu quero. Diga: eu sei que a minha vontade é comer, beber, deitar em rede e dormir. Na nossa carne, querido, a gente só quer mamata. A gente só quer elogio. A gente só quer gente paparicando a gente, bajulando a gente. Nós somos vaidosos. Mas quando a confrontação vier, meu irmão, e a humilhação vier, aí você prova se ama a Deus ou não. Por isso Paulo aos Filipenses diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei está humilhado ou está honrado. Sei está na escassez ou na abundância. Sabe por quê? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver uma vida onde não importa a resposta que me dão, porque eu já tenho uma resposta que o Senhor me deu. Ele me disse: eu te chamei, vamos lá junto comigo. Porrada, cacete, humilhação, pessoas que te respeitam, que não te reconhecem, não tem problema, aquele que me chamou está comigo. A convicção de quem é Cristo em você é que vai te conduzir ao sucesso que Deus te chamou para viver. Convicção. Diga ao seu irmão: convicção. Você está feliz essa noite? Sobre isso, eu digo em uma morte necessária. Jesus no Getsêmani precisou render-se inteiramente à vontade de seu Pai. Presta atenção, não durma, não fique pensando em pizza agora. Parece uma brincadeira, mas tem gente pensando em pizza dentro do culto. E aí, esse cara vai terminar quando? Que a pizza, já pedi, já daqui a 30 minutos. É por isso que você está na situação que você está. Porque a sua carne está governando. Nós precisamos despertar para uma nova realidade no Espírito. Nós não fomos chamados para comer, beber e depois morrer. Há uma glória a ser experimentada. Há um poder a ser liberado que vale mais do que comer pizzas, engordar e morrer. Há uma glória que Deus quer revelar ao teu coração e que você seja um instrumento dele nessa terra, que você vai experimentar, que vai te alimentar de dia e de noite. Você entrar na casa de alguém que está doente e sair de lá com ele curado. Por quê? Você é um remédio, você é um médico que inventou a garrafada milagrosa? Não! É porque é uma garrafada, sabe? Cura câncer, tumor, espinhela caída. Quem já viu as garrafadas dos feirantes? Não, você não levou nenhuma garrafada, não. Você levou o poderoso nome de Jesus.
Você disse àquela pessoa: eu estou em Cristo, Cristo me libertou e Ele te liberta. Se você crer no seu nome, você será curado agora. E você impõe as mãos sobre aquela pessoa e num instante, rapidamente, sobrenaturalmente, aquela doença sai do seu corpo. Isso chama-se o poder de Cristo. Algo que o ser humano naturalmente, a ciência não compreendem, mas os santos de Deus vivem. Quem está feliz essa noite? Render-se à vontade do Pai. Quem quer se render à vontade de Deus? Presta atenção no que você está dizendo. Render-se à vontade de Deus é um compromisso de sofrer para Ele. Quando nós falamos da justiça de Deus, no que Deus em Cristo conquistou, sabemos que somos prósperos, curados, providos, mas no meio do caminho tem uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho, e no meio do caminho tem uma pedra. Não é Carlos Drummond de Andrade, querido. Carlos Drummond de Andrade sabia que tinha uma pedra, mas ele não conseguia removê-la. Mas cristãos sabem que Jesus já removeu a pedra. Mas no meio do caminho vão haver pedras. Mas acontece que você está com Jesus. Você está com Jesus. Você está com Jesus. Diga ao seu irmão: no caminho do chamado, Ele está com você. Diga: Ele remove as pedras. Ele é maior do que o diabo. Ele é maior que as circunstâncias. Ao se render a Jesus, você será repleto, cheio de uma visão celestial, que vai fazer você amanhecer e dormir completamente convicto de quem Ele é para você e com você. Em meio à pandemia em Belo Horizonte, eu e minha esposa, confinados quase 6 meses dentro de casa, escrevendo esse livro, a qual você vai ler, emanando a experiência que eu tive com Jesus, eu pude experimentar novamente a grandeza da sua presença na minha vida. A convicção plena da sua presença me leva a lugares altos. Há uma transformação completa de visão. Você pode caminhar em meio ao caos, cheio de paz e de alegria. 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. A sua vara, o seu cajado te sustentarão. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quando Jesus, lá no Getsemane, rendeu-se ao plano de Deus, o contexto desse momento de Jesus é exatamente o contexto do nosso próprio chamado. Há um Getsemane pessoal, da qual não é mais Jesus que passa, Ele já fez a obra, Ele já está no céu. Agora existe um Getsemane que é seu. Uma morte necessária do seu ego. Algo que você tem que matar dentro de você, na sua alma, para que se libere o poder de Deus. Um dos maiores empecilhos ao desenvolvimento do chamado não é, nunca foi dinheiro, recursos. Eu já sei que eu não caminho com triunfo, porque eu não tenho dinheiro. É mentira sua. Eu já menti também para mim mesmo. Era porque eu não me rendi a Deus. Quando você se rende a Deus, é impossível não sair de lá enriquecido de todos os bens. Com isso, um balançar de cabeça e algum silêncio perturbador na atmosfera. Alguma coisa está acontecendo que eu não sei, Deus está falando com você? Eu sou apenas o transmissor da mensagem. Quando nós nos rendemos a Deus, John Knox, um dos maiores evangelistas
evangelista escocês, ele afirma: a única ponte que liga o conhecimento das Escrituras a uma vida transformada é o quebrantamento de coração. Eu vou repetir. A única conexão verdadeiramente transformadora, onde você conhece as Escrituras. Eu estou falando de Escrituras essa noite para você? Amém. Eu citei versículos bíblicos para você? Amém. A única ponte que vai ligar esse conhecimento que chegou a transformar a sua vida é o seu coração quebrantado. Querido, você não é um depósito de teologia, um robozinho teológico, decorando o que Reagan falou, o que John Wesley falou, o que Knox falou, o que os grandes evangelistas falaram. Você é um ser humano ungido por Deus com uma singular vocação, e Deus quer falar da sua maneira, na sua linguagem, algo ao coração de muitos. Deus quer usar você na estrutura da sua vida, com sua personalidade, com seu jeito, para que Ele seja revelado. A única maneira disso acontecer é rendição de coração. A maior dificuldade no caminho do chamado não são as estruturas evangélicas. Não é o dinheiro, não é a estrutura da igreja, não é a falta de amor entre os irmãos. Pessoas dizem: já sei porque eu não dei certo. Esse pastor e essa pastora não me amam, não me abraçam, me deixaram sozinho. Não é assim que, pessoal, os chorões, como eu fui um chorão já, não me amou, estou de mal, corta aqui. Quando era pequenininho eu fazia assim, né? Corta aqui, estou de mal, estou de bem. Com crianças, bebês. Não, querido, não é porque pessoas não te amam, não é porque irmãos não falaram com você, é porque você não se rende a Deus. Você entra num culto desse, você sai de um culto desse, e você não rende o coração a Cristo. Por isso, você continua do mesmo jeito, em um culto, em outro culto, em outro culto. Você necessita que alguém venha, você necessita que outro profeta venha, você necessita de outro evento que venha. Deus está te falando nessa noite. Você necessita apenas render-se a um coração humilde e contrito. Deus jamais desprezará. Quem está feliz nessa noite? A vaidade humana é algo a ser domado pelos que desejam ver a glória de Deus em suas vidas. Quem quer domar a própria vaidade? Quem quer domar a própria vaidade? Morrer para viver. Existe algo em João 12, abra lá comigo, João 12, 24, e nós vamos ceiar agora com o Senhor. Diga: eu preciso morrer para mim mesmo. Em verdade, eu digo a vocês, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Eu não posso ministrar sobre esse versículo menos que 3, 4, 5 horas. Eu gostaria desse tempo para falar ao teu coração sobre o que Deus tem ensinado sobre esse versículo. Jesus diz algo interessante sobre ele e sobre nós. Ele diz: é como uma semente, um grão de trigo. A minha própria vida é assim. Se eu não morrer, ficarei só, mas se eu morrer, eu vou resgatar muitos. Eu vou dar frutos. Então ele compara a semente à vida de um ser humano. Ele diz: na semente está todo o potencial para viver, toda a capacidade. Mas existe uma semente que resiste.
ela decidiu escolher por resistir. Ela não quer a terra cobrindo ela. Ela não quer morrer. Ela resiste. Eu chamo isso no livro Chamados de a solidão de não morrer. Deixa eu te dizer a respeito de um sonho que uma querida irmã, Marta Pessoa, que conhece Marta Pessoa, mulher de Deus, uma vez compartilhando com os ministros, ela disse: eu tive um sonho revelador. E nós sabemos que sonhos de Deus ainda acontecem, e eles são interpretados de uma forma precisa na sua palavra. Se um sonho tem um crivo da palavra, tem o crivo de Deus. Amém? Eu sonhei então que eu estava no cemitério, e sobre túmulos haviam grandes pacotes de presente com laços, tudo bonitinho, nenhum deles tinha sido aberto. E naquelas sepulturas o nome de pessoas, e ela despertou daquele sono dizendo: Senhor, o que é isso? E o Senhor disse para ela: esses são os talentos, os dons, as vocações que eu dei na vida daquelas pessoas, e elas nunca utilizaram. Elas nunca abriram um presente, elas nunca desfrutaram para serem uma bênção para as pessoas. Elas morreram. E John Wesley não, e o nosso querido treinador de pessoas, que não me vem à memória agora, ao falar de aqueles que conhecem o propósito de Deus, Nara vai me lembrar, quando ele diz assim: a maior tragédia do homem não é morrer. A maior tragédia de um homem é morrer sem nunca ter conhecido o propósito pelo qual ele nasceu. Miles, bom, inclusive Gabriel sabe pronunciar ele. Amém? Tremendo o que ele diz, né? A maior tragédia da existência humana não é morrer, querido, mas morrer sem ter experimentado a finalidade pela qual Deus te fez nascer. Querido, a missão de Deus sobre sua vida é extraordinária. Deus te chamou com um projeto lindo, maravilhoso. Você é precioso para Deus. Não seja alguém comum, não desperdice aquilo que Deus deu na sua vida. Pessoas estão precisando que você desperte. Renda-se. No livro Chamados eu uso uma frase e eu digo assim: aquilo que Deus te comunica em secreto, um dia você bradará nos telhados. Aquilo que Ele me ensinou no íntimo, quando Ele me disse: quando vamos parar de ser hipócrita? Ele é Deus, Ele pode falar assim com você, te chamar de hipócrita, porque Ele sabe que você está sendo. Para as pessoas bonzinho, mas para ele hipócrita. Arrependa-se. Você está honrando os homens para buscar cargo. Eu não te chamei para isso, eu te chamei para a minha glória. Honre o meu nome e veja o que eu vou fazer. Honre o nome do Senhor e veja o que Ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Quem está feliz essa noite? A rendição a Jesus fará com que você experimente um tempo que você jamais experimentou. Pode ficar de pé. Todos os diáconos aqui à frente. Muitas coisas a dizer. Final, você pode comprar o livro Chamados, uma convocação superior. Deus vai falar ao teu coração, certamente. Vamos cear com o Senhor?